Olá, meus prezados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal da Psicografia. Estou gravando uma série de vídeos e esse é o 6º vídeo da Mediunidade na Prática. Estamos estudando o livro do Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas. Esse livro fala sobre a teoria e a prática da mediunidade. Conta a história de uma médium chamada Regina, que passou por diversos imprevistos, né, com a mediunidade. Era uma médium portadora de todas as mediunidades. E assim como nós, assim como ela também passou, nós aqui passamos quando a mediunidade ostensiva se manifesta e a gente não sabe a quem procurar ou como buscar. Esse livro, ele traz, né, bastante esclarecimento e vamos lá continuar estudando o nosso 6º vídeo da série Mediunidade na Prática. Vamos falar sobre passividade. Como muitos conhecem, né, a incorporação. No caso do centro, no qual a moça tentava integrar-se para participar das tarefas coletivas ali desenvolvidas, havia um rígido padrão de comportamento mediúnico. Veja bem, no momento que ela tenta se interagir naquele centro, naquele local onde ela foi recomendada por aquela carta daquele irmão, né, lá atrás, ela já encontra uma certa rigidez, né, nos trabalhos voluntários da casa. E aqui ela continua. Nada da elasticidade recomendada por Boddington e que constitui um dos próprios ingredientes do fenômeno mediúnico em si. São regras inibidoras. Nas sessões ditas de desobsessão, exigia o padrão ali adotado que ela desse passividade exatamente como os demais médiuns treinados pela casa. Olha o primeiro obstáculo. No momento que ela começa a estudar, fazer parte daquele grupo, que ela foi aceita, o dirigente já começou a observá-lo no momento das suas passividades. Ele já começava a chamar a atenção dela que não era adequado a maneira pela qual ela dava passividade às entidades. Imóvel, olhos fechados, mãos juntas e abandonadas tranquilamente sobre a mesa. Médium educado é assim, quando você senta numa casa, num grupo mediúnico, você chega, senta, contrita a Deus, faz a sua prece, coloca as mãos na mesa, devagarzinho, educadamente, e você dá uma passividade sutil, característica de médium instruído, educado. Mas no caso dela, ela já tinha tudo isso, porém faltava o despertar na casa espírita para estudar sobre mediunidade. Era isso que lhe faltava e que os dirigentes locais por onde ela passou não atendia, né, os pré-requisitos, porque ela não tinha instrução. E aqui continua. Nenhum gesto era permitido durante a manifestação, nenhuma palavra em tom mais alto, nenhuma forma de movimentação do corpo, dos membros ou da cabeça. Ela ficava com serenidade. E naquele momento, o dirigente do grupo foi criando uma certa antipatia pelo trabalho dela. Porque ele queria que ela se comportasse igual os demais da sala. Mas ela, coitada, já era uma médium pronta. Isso acontece muito nos centros espíritas por toda parte, pelo mundo inteiro. Eu não sei se você está assistindo ou já assistiu aquela série sobre mediunidade, Vida Após a Morte, alguma coisa assim, não me lembro o nome agora, que está passando na Netflix, que passa lá nos Estados Unidos, na Flórida, de vários países aí. Lá para eles, todo aquele trabalho é uma profissão, a médium é uma profissional. E se você observar,
Eles estão atrás do fenômeno mediúnico. A médium realmente, ela trabalha daquele jeito. Porque a mediunidade, meus irmãos, ela se manifesta por toda parte. Agora, você é que escolhe se você vai fazer a caridade ou não. Entendeu? Então vamos lá. No começo da educação da mediunidade, em silêncio, o médium entra em conexão com o seu mentor espiritual, busca elevar o seu pensamento ao alto para receber as instruções via pensamento. O pensamento é o meio pelo qual comunicamos com os espíritos. E você percebe, logo nas primeiras reuniões, as comunicações que vêm de um bom ou de um espírito sofredor. De um espírito de luz ou de um espírito sofredor. Porque aquele espírito de luz, você sente aquela energia pura, te deixa bem, feliz. E aquele espírito sofredor que está precisando de ajuda, ele foi ali, que ali é um hospital. E aquele hospital, ele está ali preparado para receber aquelas entidades que precisam de ajuda, de amparo. E naquele momento, você vai observar que além da passividade, ao seu lado vai estar um irmão que vai dialogar, vai tentar esclarecer aquele espírito. E eu vou te dar uma dica que eu aprendi trabalhando. À medida que você vai dando passividade, se você é um médium psicofônico, à medida que você vai dando passividade, com as passividades que você vai dando, você vai melhorando, você vai evoluindo, na medida do possível, aquelas passividades você vai percebendo que no momento que aquele esclarecedor começa a conversar com o espírito, você começa a aprender a dialogar de forma mental com o espírito que se aproxima da sua sintonia para você ajudá-lo aonde você estiver, quando você estiver equilibrada mediunicamente. Essa dica, meus irmãos, eu aprendi porque eu fui médium de psicofonia, trabalhei em zonas profundas, resgatando espíritos através da minha mediunidade de psicofonia, que o pessoal chama de incorporação. Eu trabalhei muitos anos com o espírito miramês, fazendo resgate profundos em zonas umbralinas. Hoje eu não consigo mais dar essas passividades, porque a mediunidade que se sobressaiu, a minha tarefa mesmo, é a psicografia. Mas durante muitos anos eu trabalhei no resgate de espíritos sofredores. E olha o quanto eu aprendi que vocês não fazem ideia. Porque no momento que aquele irmão estava ao meu lado, dialogando com aquele espírito, tentando ajudá-lo a aceitar o perdão, a aceitar um tratamento, a aceitar sua partida ao mundo espiritual, a aceitar as coisas de Deus para com ele, aceitar que o momento que ele foi chamado pelo Cristo foi o momento da sua desencarnação. Foi convidado à paz interior, a deixar os seus entes queridos na terra. E dessa forma, meus irmãos, você aprende tanto que você não faz ideia. Eu aprendi a trabalhar dialogando os espíritos, ouvindo o dialogador, conversando com o espírito comunicante, que eu, Nancy, dava passividade através da mediunidade. Então, se você trabalha numa casa espírita e trabalha com esse tipo de mediunidade através da psicofonia, preste bastante atenção e não tenha
pressa. Se você tiver um tempo maior para que esse espírito seja esclarecido, quanto mais tempo ele receber, aceitar a este esclarecimento, será você, médium, o maior beneficiado, além de beneficiar o espírito e beneficiar a você mesmo. As instruções são inúmeras. Eu costumo falar que quando eu escrevo uma carta ou uma orientação para qualquer pessoa, eu sou a maior beneficiada, porque tudo aquilo que eu escrevo serve de aprendizado para mim. Essa é uma dica que eu estou acrescentando aqui nesse estudo dessa tarde maravilhosa, neste ambiente, com o barulho desses pássaros que nos assistem aqui nesse momento. E aqui nessas regras, você deve observar também os gestos, os rituais, porque o espiritismo, ele não tem gestos, ele não tem rituais. E você dá passividade naturalmente. Neste momento você vai observar que quanto mais evoluído você fica, quanto mais instruções você adquire, se permite a leitura dos livros, você vai observando a sua mediunidade cada dia mais sutil. Essa tão sonhada maturidade espiritual, ela começa a se manifestar aí do seu lado. Quando você menos espera, você está orientando uma pessoa que está ali do seu lado, em sofrimento, buscando ajuda, e o seu mentor está ali. Vamos, meu filho, faça caridade. Você não precisa esperar ir à casa espírita, porque você tem equilíbrio, confiança e fé. É claro que você não vai trabalhar em lugares inadequados, no meio da rua, no meio de uma festa. Não. Você tem que ser, naquele momento, uma pessoa racional. Observar o ambiente, conversando mentalmente com aquele irmão, você vai encaminhá-los aos hospitais de refazimentos, às colônias de tratamento, de esclarecimento, de apoio, de atendimento, de amparo, de auxílio. Tudo isso é possível fora da casa espírita. Mas é claro que a prática mediúnica na casa espírita é a mais adequada. E eu te convido a conhecer todo esse trabalho que vale a pena. E aqui ele continua. Acontece que a mediunidade da nossa jovem tinha seus métodos operacionais próprios, o que vale dizer, eram diferentes dos que ali se praticavam. Por que era diferente? Porque ela entra num grupo de educação da mediunidade, num grupo mediúnico, aonde ela era portadora de uma mediunidade sutil, que no momento que ela sentasse, ela ia trabalhar tranquilamente, enquanto que os demais estavam aprendendo, às vezes com gestos, com batedeira, com voz alterada. E no caso dela, não havia essa necessidade. E que ele diz, embora disciplinada, sem manifestações ruidosas ou palavras descontroladas, ela gesticulava moderadamente e mantinha os olhos abertos, dando enfim expressão e naturalidade às suas manifestações. Agia acertadamente, a meu ver, permitindo que o espírito manifestante pudesse expressar-se convenientemente, dizer enfim ao que veio e expor sua situação, a fim de que pudesse ser atendido ou pelo menos compreendido nos seus propósitos. Não é fácil você chegar a uma casa espírita com tanta evolução. Eu vou continuar num outro bloco, porque eu vou finalizar esse quadro com uma experiência parecida com essa que eu senti na pele quando eu estava trabalhando. Chegou um momento em que as passividades já não vinham mais na minha sintonia.
E no grupo que eu participava, que era esse grupo de resgate profundo, eu comecei a não dar mais passividade. E naquele momento, meu Deus, o que foi que aconteceu? Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, meu dirigente me chamou a atenção. Nancy, o que está acontecendo com você? Não dá mais passividade? Eu não sei, eu estou aqui, mas eu estou orientando aqueles que estão ao meu lado, estou ajudando no esclarecimento, estou ajudando até aquelas pessoas que têm dificuldades em dar passividade, ajudando a trazer até a sua sintonia esse espírito que está do meu lado, que eu não consigo mais dar passividade. Ele falou, não, mas isso não é sua função aqui. Aí eu falei, então, o senhor me desculpa, porque no meu caso, eu não estou conseguindo. E essa foi a maneira que eu encontrei de ajudar aqueles que estão do meu lado. Porque a própria espiritualidade está me pedindo que eu ajude eles. E aí, foi a primeira semana, a segunda, a terceira. Na quarta semana, já tinha um certo tempo que eu estava nesse grupo. Acho que já vinha fazer uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. E aí chegou a espiritualidade e disse, chegou a hora de você deixar esse grupo. Eu disse, e agora o que eu vou fazer? Vocês tiraram a minha mediunidade? E a equipe espiritual disse, não, você vai ser encaminhada para um outro grupo. E quando eu fui encaminhada para um outro grupo, na próxima semana eu já busquei um outro grupo, porque você poderia fazer, tem essa flexibilidade na casa espírita lá, na comunhão onde eu participei durante muitos anos, onde eu fiz a minha formação. E lá eu escolhi um grupo que tratava médiuns da casa em desequilíbrio. Mas era o desequilíbrio mediúnico, que é normal, gente, acontecer. Não porque a pessoa vivia desequilibrada, não é isso. Quando você trabalha muitos anos com a mediunidade, ou não, ou que você começou também agora, é natural você desequilibrar. Porque você tem seus problemas caseiros, você tem seus problemas na escola, você tem seus problemas no trabalho, você tem seus questionamentos emocionais, a sua convivência com a sua família. E a mediunidade, ela é muito sensível. E o médium que tem mediunidade aflorada, que tem mediunidade ostensiva, ou que é portador também de todas as mediunidades, como era o meu caso, você pode desequilibrar por qualquer coisa. Mas no meu caso, eu nunca desequilibrava. Era muito difícil. Eu sempre estava ali pronta, preparada para ajudar outras pessoas. E quando eu cheguei nesse grupo, eu passei a ajudar pessoas que já tinham 20, 30 anos de casa espírita, trabalhando como espíritas, mas tinha medo de espírito. Isso é normal, é natural acontecer. Quem não tem medo? Eu não tenho, meus irmãos, por quê? A gente tem que ter medo de pessoas vivas. Os espíritos não, eles estão aqui povoando o nosso ambiente, estão aqui do nosso lado. São irmãos que também viveram na Terra e que, de repente, está buscando a sua sintonia, pedindo socorro, pedindo ajuda, ou até mesmo para auxiliar com uma orientação. Então, se esse vídeo serviu aí para os seus questionamentos, para o seu trabalho que você vem fazendo como médium, curte, comente, compartilhe com os amigos, ajude no crescimento do canal, assista às palestras que já foram postadas. E muito obrigado pela sua atenção e carinho. Que Deus nos abençoe.